Animais gigantes estão entre nós, e algumas pessoas conseguiram registrar encontros inacreditáveis com essas criaturas colossais. Número 1. Sucuri gigante no rio Amazonas. Um apresentador de televisão foi explorar o rio Amazonas e, assim que chegou, se deparou com uma sucuri gigante entrando nas águas turvas do rio. Sem hesitar, ele pulou na água para tentar observá-la de perto. Para o seu espanto, a cobra era muito maior do que ele havia imaginado. O animal era tão grande que precisava nadar com força para mover seu corpo imenso. Do rabo até a cabeça media cerca de 6,5 metros, pesava aproximadamente 150 quilos, e sua cabeça era quase do tamanho de um rosto humano. Por sorte, essa sucuri era dócil. Em seu habitat natural, é extremamente raro alguém conseguir se aproximar tanto de um animal desse porte e sair ileso. Número 2. Encontro subaquático com uma sucuri colossal. Durante uma expedição subaquática, um grupo de exploradores teve um encontro inesperado com uma cobra gigantesca nadando sob a superfície. Rapidamente, eles pegaram seus equipamentos e pularam na água para filmar a criatura impressionante. À medida que se aproximavam, ficaram hipnotizados com o corpo aparentemente sem fim da serpente. Após medições cuidadosas, determinaram que o animal tinha cerca de 18 metros de comprimento e pesava mais de 135 quilos. O tamanho da sucuri deixou toda a equipe em choque. Jamais pensaram que encontrariam uma criatura tão colossal em suas vidas. Número 3. Entrega interrompida por uma sucuri em casa. Em uma pequena cidade do Brasil, um carteiro estava prestes a entregar uma carta quando viu algo que o deixou completamente sem reação. Na casa, metade do corpo de uma sucuri gigantesca estava do lado de dentro e a outra metade do lado de fora. Ele nunca havia visto uma cobra tão grande assim. Uma coisa é certa: cobras desse tamanho são encontradas com mais frequência justamente no Brasil, onde esses encontros não são tão incomuns quanto parecem. Número 4. Sucuri no bueiro de Bonito. No ano passado, na cidade de Bonito, no Brasil, trabalhadores abriram um bueiro para fazer manutenção e ficaram perplexos. Havia uma sucuri verde gigante descansando ali, como se estivesse totalmente à vontade. O animal tinha quase 6 metros de comprimento e parecia não se importar com a presença das pessoas. Enquanto todos observavam a cobra com cautela, chamaram as autoridades para removê-la. Mas antes que pudessem chegar, a sucuri simplesmente desapareceu. Espero que esse gigante gentil tenha encontrado um lugar tranquilo para descansar, longe da agitação humana. Número 5. Sucuri nas enxurradas. Chuvas fortes e enchentes às vezes arrastam cobras de um lugar para outro. Em uma área rural do Brasil, um morador avistou uma sucuri em seu quintal e nos poços de água próximos. Ele criava animais de pequeno porte, como galinhas, que são presas fáceis para esse tipo de predador. No entanto, como se vê no vídeo, especialistas chegaram rapidamente e conseguiram capturar a cobra para levá-la de volta à natureza. Além de representar um risco para os animais da fazenda, ela também não era segura em áreas residenciais. Essa sucuri precisava voltar para seu habitat natural. Número 6. Sucuri na estrada. Ver uma cobra gigante já é algo impactante. Agora, ter coragem de se aproximar é algo que poucos ousam. Um grupo de pessoas viu uma sucuri enorme rastejando na beira da estrada e decidiu chegar mais perto. Eles tiveram sorte porque cobras podem reagir com agressividade a qualquer movimento. Nesse caso, parecia que ela estava alimentada e por isso nem ligou para a presença humana. Mesmo assim, o risco foi real e a experiência inesquecível. Número 7. Monstro de 20 pés na estrada. Neste vídeo vemos uma sucuri gigantesca cruzando uma estrada. O motorista, surpreso com aquele tronco vivo no asfalto, parou o carro e começou a filmar. A cobra media entre 6 e 7 metros, muito além da média comum para essa espécie. Embora seja uma cena rara para muitos, moradores de áreas mais remotas estão mais acostumados. Eles frequentemente avistam cobras e outros répteis invadindo suas terras. Um lembrete de que ali a natureza é quem manda. Número 8. Sucuri no deserto. Uma sucuri foi flagrada rastejando em direção a uma região desértica, algo extremamente incomum, já que esses répteis preferem ambientes pantanosos, onde conseguem caçar com mais eficiência. Estudos mostram que esses animais não sobrevivem por muito tempo em climas áridos. Quando um animal é visto fora do seu habitat natural,
suas chances de sobrevivência caem drasticamente. Por isso, profissionais especializados costumam resgatar essas cobras e devolvê-las aos locais adequados, sempre com o cuidado de não machucar nenhum dos envolvidos. Número 9. Enguia colossal à beira do rio. Um grupo de moradores aproveitava o dia à beira do rio quando notou uma cauda longa encostada na margem. Achando que fosse uma cobra, hesitaram em se aproximar. Mas ao chegarem mais perto, perceberam que não era uma serpente, e sim uma enguia. Ao analisá-la mais de perto, confirmaram que realmente se tratava de uma enguia, mas de tamanho fora do comum. Normalmente uma enguia mede entre 40 e 80 centímetros, mas essa tinha quase 6 metros. Muitos relacionaram a criatura à mítica enguia gigante conhecida como Grande Abaia, que supostamente habita essas águas. Número 10. Mergulho perigoso no Amazonas. Quando você for explorar o Amazonas, é bom tomar cuidado redobrado. Nunca se sabe o que pode aparecer nas águas. Esse cara decidiu pular no rio Amazonas para nadar um pouco, sem imaginar que havia outra presença ali com ele. Nadando tranquilamente abaixo dele, uma sucuri gigante passava sem ser notada. O homem só descobriu o perigo depois, ao assistir às imagens que seu amigo havia gravado. Ele ficou apavorado ao ver o tamanho do animal, que poderia facilmente tê-lo engolido inteiro. Foi, sem dúvidas, um homem de muita sorte. Número 11. Pescador. Enfrenta uma sucuri no barco. Imagine você pescando tranquilamente em um rio e, de repente, ao invés de puxar um peixe, uma sucuri gigante aparece no seu barco. A maioria das pessoas entraria em pânico, mas esse pescador experiente teve a reação oposta. Um senhor de idade estava pescando quando uma sucuri enorme subiu em seu barco. Com impressionante calma, ele agarrou a cobra como se fosse um animal doméstico. A cobra tinha praticamente o mesmo comprimento do barco, mas o homem segurou-a pela boca e a observou com tranquilidade. Um verdadeiro exemplo de coragem. Número 12. Turistas, recebidos por uma serpente gigante. Um grupo de turistas seguia rumo à floresta para uma aventura, mas logo na entrada foram surpreendidos. Uma enorme sucuri surgiu das matas, bloqueando o caminho. Provavelmente ela só queria atravessar a estrada, mas parou ao notar os visitantes. Os turistas ficaram paralisados, observando o animal com atenção, pois jamais haviam visto uma cobra tão grande. Depois de alguns minutos, ela voltou calmamente para a mata. Aquela cena deixou claro que a exploração seria no mínimo interessante. Número 13. Jacaré. Espreitando o barco. Esse homem viveu uma experiência que ninguém gostaria de enfrentar. Enquanto pescava tranquilamente, um jacaré gigante nadava ao redor de seu barco. Mas ele ainda não sabia disso. Quando finalmente notou, já era tarde. O animal havia desaparecido sob o barco em alta velocidade. O mais assustador foi que ele não fazia ideia de onde o jacaré estava, embaixo do barco, ao lado, ou pronto para atacar. Por sorte, conseguiu sair de lá em segurança e nunca mais voltou a pescar naquele lugar. Número 14. Captura de crocodilo gigante na Indonésia. Em uma vila da Indonésia, moradores estavam preocupados com um crocodilo enorme que vivia perto do rio. Sempre que algum gado se aproximava da margem, ele o devorava. Cansados da situação, todos se uniram para montar uma armadilha. Para surpresa geral, o plano funcionou. O crocodilo foi capturado, e era ainda maior do que todos imaginavam. Após o choque inicial, chamaram as autoridades, que recolheram o animal. Graças à coragem dos moradores, todos puderam voltar a viver com mais tranquilidade. Número 15. O crocodilo. Mais velho do mundo, conheça Henry, o crocodilo do Nilo mais velho em cativeiro. Ele vive no Croc World Conservation Center, em Scottsburg, na África do Sul. Nascido por volta de 1900, Henry tem mais de 120 anos de vida e pesa cerca de 500 quilos, com 5 metros de comprimento. Henry chegou ao centro de conservação em 1985, quando já tinha 85 anos. Apesar de seu tamanho e idade avançada, é conhecido por seu temperamento relativamente calmo, embora ainda possua o comportamento forte típico de crocodilos do Nilo. Sua história atrai visitantes do mundo inteiro, todos curiosos para conhecer o vovô do reino dos répteis. Número 16. Monstro serpente com cabeça misteriosa. Enquanto exploravam a floresta, um grupo de especialistas encontrou algo completamente inesperado. A carcaça de uma cobra gigante.
O mais assustador era a cabeça do animal, que parecia deformada, como se tivesse engolido outra criatura. Parte do corpo do que ela teria comido ainda estava saindo pela boca. Existem lendas que dizem que, quando cobras atingem 100 anos, seus corpos começam a mudar. Não se sabe se aquilo era o resto de uma presa ou se a cobra havia se transformado por causa da idade. Um verdadeiro mistério. Número 17. Serpente. Não identificada no Amazonas. Esse homem pode até ser chamado de corajoso ou completamente maluco. Ele explorava o rio Amazonas quando viu uma serpente vindo em sua direção. Achando que era apenas uma sucuri comum, se aproximou sem hesitar, mas logo percebeu que não era uma cobra qualquer. O corpo era tão longo que não dava para ver o fim. Era um monstro aquático ou talvez a maior sucuri já registrada. Tocar uma criatura dessas de perto nunca é uma boa ideia, mas ele teve sorte e escapou ileso. Número 18. O maior lagarto do mundo. Conheça o dragão de Komodo, o maior lagarto existente. Nativo de algumas ilhas da Indonésia, como Komodo, Rinca e Flores. Ele pode atingir até 3 metros de comprimento e pesar por volta de 70 quilos. Esses répteis são predadores ferozes, se alimentando de animais grandes como veados e javalis. Também são conhecidos por comer carcaças. Têm mandíbulas fortes, dentes afiados, e sua saliva contém bactérias perigosas para suas presas. Além disso, são ótimos nadadores e se movimentam com agilidade quando necessário. Número 19. Crocodilo monstruoso em um rio no México. No ano passado, um homem caminhava por uma ponte no México quando algo estranho chamou sua atenção no rio. A princípio, pensou ser uma cobra enorme, mas ao olhar mais de perto, levou um susto. Era um crocodilo gigantesco nadando tranquilamente. A cena ficou ainda mais estranha quando ele foi para o outro lado da ponte para ter uma visão melhor. E o crocodilo simplesmente desapareceu nas águas. O mistério aumentou, e o homem ficou se perguntando se tinha presenciado uma lenda viva, ou o verdadeiro monstro do rio. Número 20. Tartaruga mordedora assustadora. Dá uma olhada nesse bicho. Não é um personagem de filme de ficção científica. É uma tartaruga mordedora, conhecida por suas mandíbulas poderosas e comportamento agressivo quando ameaçada. Essa espécie vive na América do Norte, em rios, lagos e pântanos. Existem duas espécies principais, a tartaruga mordedora comum e a tartaruga mordedora alligator, que é uma das mais pesadas do mundo. Ela é facilmente reconhecida por sua carapaça rugosa, garras fortes e cauda longa e espinhosa. Na água, costuma ser discreta, mas em terra firme, se alguém se aproximar, ela se defende com força. Número 21. Alimentando tartarugas gigantes de Aldabra. Em julho de 2021, Juliette, uma mulher apaixonada por animais, foi registrada alimentando tartarugas gigantes de Aldabra em um parque de conservação. Essas tartarugas estão entre as maiores do mundo e vivem principalmente no atol de Aldabra, nas Seychelles, com pequenos grupos em lugares como Maurício e Rodrigues. Elas são herbívoras, comendo folhas, frutas, grama e até pequenos insetos. Algumas vivem mais de 200 anos. Apesar do tamanho, se movimentam devagar e gostam de descansar à sombra ou em águas frescas. São verdadeiras relíquias vivas do reino animal. Número 22. Tartaruga de 200 quilos no México. Em 2017, um pesquisador estava estudando tartarugas em um rio no México quando se deparou com uma criatura gigantesca, uma tartaruga mordedora de aproximadamente 200 quilos. Esse tipo de tartaruga vive em água doce, como rios, lagos e lagoas. Com carapaça rugosa e escura, cabeça grande e cauda longa, essa espécie é conhecida por sua agressividade quando ameaçada. Daí o nome mordedora. Na terra, é lenta, mas na água, é ágil e esperta. Pode viver por mais de 30 anos. Capturar um animal desse tamanho não foi nada fácil, mas o pesquisador conseguiu. Número 23. Serpente monstruosa no Amazonas. Um grupo de especialistas voltava de uma expedição no rio Amazonas quando notou algo incomum na água. Pensaram ser uma cobra comum. Mas quando a viram por completo, ficaram chocados. A criatura era enorme, um verdadeiro monstro aquático, e nadava calmamente entre as correntezas. Eles a observaram à distância, já que ela estava longe o suficiente para não representar perigo. Um momento típico de coisas que só acontecem no Amazonas. Número 24.
Crocodilo gigante na Austrália. Em 2017, um turista estava pescando na Austrália quando notou algo estranho se movendo na água. A princípio, achou que era apenas um peixe ou talvez uma cobra, mas ao olhar com mais atenção, viu um crocodilo gigantesco vindo em sua direção. Até então, nunca haviam visto crocodilos naquele rio específico, o que tornou tudo ainda mais surpreendente. O animal mergulhou e desapareceu tranquilamente nas águas. Depois disso, o turista com certeza pensou 2 vezes antes de voltar a pescar naquele lugar. Número 25. Criatura misteriosa em praia mexicana. Às vezes, coisas bizarras aparecem na praia. Um homem caminhava tranquilamente pela areia no México quando avistou uma carcaça estranha. De longe, parecia um peixe, mas ao chegar perto, viu que era algo fora do comum. O corpo estava deformado, com chifres na cabeça e marcas profundas por todo o corpo. Parecia uma espécie de monstro marinho. Ele observou o cadáver por um tempo e depois foi embora, sem saber se aquilo era um aviso da natureza ou uma criatura que ninguém jamais identificou. Número 26. Serpente com pescoço de braquiossauro. O Brasil é famoso por abrigar espécies gigantes e assustadoras. Um homem foi explorar a mata em busca de algum desses animais, mas durante a expedição não encontrou nada em comum. No entanto, no caminho de volta, se deparou com uma cena inacreditável. Diante dele, uma cobra gigantesca com um pescoço que lembrava um braquiossauro estava erguida em meio à vegetação. Ele ficou paralisado, observando a distância, até decidir recuar. Com certeza, foi a escolha certa naquele momento. Número 27. Criatura transparente na floresta. Enquanto explorava uma floresta aparentemente tranquila, um homem começou a sentir uma movimentação estranha ao seu redor. Do nada, uma criatura bizarra apareceu à sua frente. Seu corpo era quase totalmente transparente, com uma forma semelhante a um tigre, asas gigantes e um rosto completamente incomum. O susto foi tão grande que ele imediatamente começou a filmar e compartilhou o vídeo na internet. As reações foram variadas. Alguns acreditavam que era uma criatura vinda de outra dimensão, talvez através de algum tipo de portal, enquanto outros achavam que se tratava de uma criação científica que escapou de algum experimento. Ninguém teve certeza do que era. Número 28. Ave extinta ou experimento? Um especialista em fauna estava explorando uma floresta quando algo inusitado aconteceu. Sentiu uma movimentação e, de repente, uma ave diferente apareceu em sua frente. Inicialmente, ele pensou que fosse um kiwi, mas ao observar melhor, percebeu que o animal tinha características que não batiam. A ave lembrava uma mistura de dodo, espécie extinta, com o próprio kiwi. Intrigado, ele ficou ali por um tempo observando, tentando entender do que se tratava. No fim, foi embora sem respostas. Talvez tenha presenciado o resultado de uma tentativa de recriar o dodo nos dias atuais. Número 29. Gigante com rosto aterrorizante. Um homem se aventurava pela floresta, acampando quando viu algo que parecia ter saído de um filme de ficção científica. Um ser gigantesco com rosto assustador, braços e pernas longos e pele escura, caminhava com calma pela mata. O medo foi tão grande que ele fugiu imediatamente. Depois de investigar o caso, descobriu-se que, na verdade, tratava-se de uma pessoa fantasiada com uma roupa de filme. Mesmo assim, a cena foi digna de filme de terror. Número 30. Criatura misteriosa no pântano. Enquanto passava próximo a um pântano, um homem notou algo muito estranho. Uma criatura que parecia uma mistura de lagarto com jacaré nadava tranquilamente, com escamas brilhantes refletindo a luz. O mais surpreendente era a maneira como ela se movia, deslizando pela água como uma serpente. Após cruzar o pântano, ela desapareceu lentamente, deixando apenas um rastro na água. O homem ficou se perguntando se aquilo seria algum tipo de híbrido que escapou de um laboratório e encontrou refúgio ali, naquele ambiente úmido e sombrio. Número 31. Escolha errada no meio da noite. Um homem caminhava perto de uma floresta durante a noite quando ouviu sons estranhos vindos das árvores. Ao invés de ir embora, resolveu seguir o som para descobrir do que se tratava. Um erro que ele jamais repetiria. No meio das árvores, ele se deparou com uma criatura horrenda parada sobre um galho. A aparência era tão assustadora que ele saiu correndo imediatamente sem olhar para trás. Nunca mais voltou àquele lugar. Número 32.
Criatura do inferno em floresta urbana. Um jovem youtuber, famoso por explorar locais abandonados durante a noite, decidiu investigar uma floresta próxima a um parque da cidade. Com lanterna e câmera em mãos, começou sua aventura. No entanto, sons estranhos começaram a surgir do nada, aumentando seu medo. Enquanto tentava voltar ao parque, algo aterrorizante apareceu. O vídeo termina antes de mostrar o que ele viu. Dias depois, as autoridades encontraram os equipamentos do rapaz que estava desaparecido. Desde então, surgiram teorias assustadoras. Alguns acreditam que ele foi levado por demônios e agora está preso em algum lugar sombrio. Número 33. Peixe com dentes de jacaré. Um homem passava próximo a um rio quando viu uma criatura estranha deitada na margem, aparentemente sem vida. Ao se aproximar, percebeu algo bizarro. A cabeça parecia a de um crocodilo, com dentes pontiagudos e ameaçadores, mas o corpo lembrava o de um peixe comum. Curioso, ele pegou um galho e cutucou o animal. Para seu espanto, ele ainda estava vivo e rapidamente deslizou de volta para a água. O vídeo foi publicado na internet, e muitos acreditam que poderia ser o resultado de uma experiência genética mal sucedida, solta na natureza com intenções nada boas. Número 34. Humanos selvagens? Imagens de uma câmera de segurança capturaram algo extremamente incomum. A princípio, pareciam dois macacos tentando escalar um muro, mas à medida que o vídeo continuava, as criaturas ficaram mais parecidas com seres humanos. Elas se ergueram sobre as pernas traseiras e começaram a se movimentar como gente, mas com uma aparência completamente escura e comportamento ágil. Subiram em árvores com facilidade como se fossem primatas. Muitos acreditam que possam ser pessoas selvagens, sobrevivendo nas florestas longe da civilização. Número 35. Criatura misteriosa em Singapura. Um animal totalmente fora do comum deixou moradores de Singapura intrigados ao ser visto nadando no rio Gayong. A criatura tinha uma cauda de nadadeira, boca grande e longos bigodes, lembrando uma mistura de peixe-gato com crocodilo. A água turva impediu uma observação clara, mas a aparência bizarra causou grande alvoroço. Alguns moradores acreditavam que poderia se tratar de uma nova espécie, enquanto outros achavam que era o resultado de cruzamentos genéticos feitos em laboratório. A dúvida permanece. O que exatamente era aquela criatura? Número 36. Gigante gentil da Amazônia. Um grupo de especialistas em vida selvagem viajou à Amazônia para uma expedição, e já no primeiro dia teve um encontro surpreendente. Eles estavam posicionando seus equipamentos quando uma sucuri gigante apareceu à beira do rio, com a barriga visivelmente cheia. Ela havia acabado de devorar uma capivara. Enquanto observavam, a cobra começou a se mover. Um dos especialistas estava dentro da água e ela passou bem perto dele. Como o solo estava lamacento, não conseguiram segui-la, mas perceberam que ela provavelmente procurava um lugar calmo para digerir sua refeição tranquilamente. Número 37. Monstro marinho em 2017. Na costa da Indonésia, moradores se depararam com uma carcaça imensa boiando no mar. A criatura não tinha forma definida, mas seu tamanho era comparável ao de uma baleia. O cheiro era forte e a aparência assustadora. Muitos acreditaram que se tratava de um monstro marinho. Alguns viam o ocorrido como um sinal da natureza, enquanto outros temiam que houvesse algo perigoso escondido nas profundezas do oceano. No fim, ninguém conseguiu identificar exatamente o que era. Mas para a comunidade local, aquele momento mudou tudo. Número 38. Aranha gigante na floresta. Durante um passeio turístico por uma floresta, um grupo de pessoas avistou algo que jamais esqueceriam. Uma aranha gigantesca presa em um tronco de árvore. Mas não era uma aranha comum. Seu tamanho e aparência monstruosa a faziam parecer saída de um laboratório. Como os turistas estavam em um carro, não conseguiram parar para observá-la por muito tempo. E talvez tenha sido melhor assim, porque ninguém a viu novamente. Pode ter sido fruto de algum experimento genético, ou talvez um ser que não deveria estar ali. Número 39. Canguru musculoso. Viraliza. Um canguru incrivelmente musculoso foi visto no Texas e virou sensação nas redes sociais após o vídeo ser compartilhado por J. Brewer. O animal impressionava pelos braços e peito extremamente desenvolvidos, parecendo até um fisiculturista.
Internautas brincaram dizendo que ele poderia nocautear Mike Tyson. Os cangurus são naturalmente fortes, já que usam as pernas para saltar e lutar entre si. Os machos costumam brigar para demonstrar poder e conquistar fêmeas, o que contribui para o crescimento muscular. Sua dieta à base de folhas e grama também ajuda a manter a forma. E esse, sem dúvida, é um dos mais fortes já vistos. Número 40. Canguru lutador enorme na Austrália. Recentemente, um turista explorava as florestas da Austrália quando algo inesperado aconteceu. Um canguru gigantesco apareceu em seu caminho. Com cerca de 2 metros e 70 centímetros de altura, ele era provavelmente o maior que já haviam registrado. Sabemos que cangurus têm fama de serem excelentes lutadores. Por isso, o visitante preferiu não se aproximar, mas a curiosidade ficou no ar. E se ele tivesse chegado mais perto? Talvez teríamos assistido uma luta digna de cinema ao vivo. Número 41. Monstro pegajoso no rio do Texas. Enquanto acampava nas florestas do Texas, um homem foi até o rio próximo para pegar água. Lá, viu algo inacreditável. Uma massa negra subia lentamente da água, assumindo a forma de um monstro pegajoso, lembrando o personagem Venom dos quadrinhos. O ser começou a se mover em direção à floresta. O homem, percebendo que aquele lugar não era seguro, juntou suas coisas e foi embora imediatamente. Até hoje, ninguém conseguiu explicar o que era exatamente aquilo. Número 42. Criatura aranha em casa abandonada. Ao voltar de uma trilha, um caminhante encontrou uma casa abandonada e decidiu descansar um pouco. No entanto, assim que se aproximou, uma criatura gigante surgiu no telhado. Ela tinha o corpo de uma aranha, mas era grande demais para ser comum. Assustado, o homem deduziu que aquilo só podia ser parte de algum experimento científico secreto. Sem pensar 2 vezes, saiu dali o mais rápido possível. E fez muito bem. Número 43. Bola monstruosa rolando pela estrada. Um vídeo publicado nas redes sociais deixou todo mundo intrigado. Nele, uma criatura em formato de bola aparece rolando pela estrada. Parecia feita de cordas ou tentáculos entrelaçados como se tivesse vida própria. As opiniões se dividiram. Alguns achavam que era uma criatura vinda de outro mundo, enquanto outros diziam ser mais um resultado de experimentos científicos. Mas a verdade é que ninguém conseguiu explicar de forma definitiva o que era aquilo. E você, o que acha? Número 44. Pé grande correndo nas montanhas. Enquanto dirigia por uma estrada próxima às montanhas, um homem notou algo correndo ao longe. Parou o carro e, ao observar melhor, viu uma criatura gigantesca, um pé grande. Sim, aquela lenda viva parecia correr pelas montanhas como se estivesse fugindo ou indo para casa. Ele ficou tão impressionado que, se não tivesse visto com os próprios olhos, jamais acreditaria. O mistério continua. Será que o pé grande vive mesmo naquela região? Número 45. Cobra gigante. Dentro da grua. Chegamos ao vídeo escolhido pelos inscritos. Um grupo de trabalhadores fazia a limpeza de uma área de floresta com a ajuda de um guindaste. Tudo corria normalmente até que, ao levantar uma enorme porção de terra, algo inacreditável aconteceu. Uma cobra gigante apareceu em meio ao barro. O corpo da serpente era tão comprido que, mesmo com o guindaste erguido, suas extremidades quase tocavam o chão. Os trabalhadores ficaram em choque e abaixaram a carga rapidamente. A cobra então voltou para a floresta. Uma coisa ficou clara. Na selva, nunca se sabe o que pode surgir a seguir. Essas criaturas gigantes nos lembram que, por mais que a tecnologia avance, a natureza ainda guarda segredos impressionantes e muitas vezes assustadores. Sejam cobras colossais, répteis pré-históricos ou criaturas misteriosas, o mundo está cheio de surpresas esperando para serem descobertas. E aí? Qual dessas aparições foi a mais chocante para você? Conta nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos.